A paz do Senhor esteja com vocês. Começa aqui mais um Sacode o Pó. O Sacode o Pó é o canal da bênção, é para tirar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não provém do Senhor. Sacode, sacode, em nome de Jesus. E o Sacode Pó de hoje, ele tem, o nosso estudo hoje chama Não deixe a porta da arca fechar. Não deixe a porta da arca fechar. Então, eu convido os irmãos a adorar a Deus comigo, porque, como eu sempre digo, eu não sou um cantor, eu sou um adorador. E, em nome de Jesus, vamos adorar ao nosso Deus. Seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos agora a fechar os nossos olhos e a orar comigo em nome de Jesus. Pai Santo, Pai amado, soberano Deus, nós queremos, Pai, entregar mais uma vez esse programa em sua mão. Nós queremos agradecer, Pai, pelo seu santo amor e sua grande misericórdia. Nós queremos agradecer, Pai, pelo sacrifício de Jesus ali naquela cruz, pelo sacrifício da humanidade. Nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, que nós possamos ver, nós possamos andar, que nós possamos
enxergar, olhar, ver, pensar, estar com a presença do seu Santo Espírito sobre nós. Nós queremos agradecer, Pai, por o Senhor ser esse Deus justo e esse Deus de amor. Pai, nós entregamos nas mãos do Senhor, mas esse programa, que o Senhor possa me usar e que o seu Santo Espírito esteja livre, Pai, para falar com o seu povo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Como foi dito, né? O nosso estudo hoje, ele tem como nome: não deixe a porta da arca fechar. Então, o que vem a ser, não deixe a porta da arca fechar. Então, hoje, nós vamos falar muito sobre essa portinha aqui, ó. Não deixe a porta da arca fechar. Como os irmãos podem perceber, a portinha está aberta aqui. E o que vem a ser, né? Não deixe a porta da arca fechar. Bom, meu irmão, minha irmã, nós vamos falar aqui, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o início, né? Esse estudo, ele é um prefásico para um estudo de Apocalipse, né? O prometido estudo de Apocalipse que está por vir aí, que nós estamos preparando, né, para a honra e glória do nome de Jesus, mas para que você possa entender o estudo do Apocalipse, é necessário, né, que a gente faça, né, que a gente volte ao início. Então nós vamos falar sobre o início, né? Vamos falar assim do passado, do presente e do futuro. Mas o passado espiritual, né, o presente espiritual e o futuro espiritual. Então convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, diz o Senhor, não contentará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também, quanto aos filhos de Deus, entraram as filhas dos homens e delas geraram os filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor a maldade do homem se multiplicar sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver ter feito um homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Então vamos dar uma pausa aqui. Veja bem, Deus começou ali a sondar o coração do homem. O homem começou, né? Começou aquela o que acontece, né? Vamos falar assim, que nós falamos que íamos trazer o passado, o presente, o futuro espiritual, que é o quê? O que acontecia naquela época, né? O que o homem estava o quê? Como é que estava o homem naquela época, né? A corrupção, né? A maldade, tudo aquilo estava fazendo parte do homem. Então, você viu aqui que Deus arrependeu de ter feito o homem. Mas ele arrependeu por quê? Porque a corrupção estava tomando conta do homem. O pecado, né? O homem estava pecando, assim, ele começou a não dar mais importância para Deus. As coisas de Deus passaram a ser mais importantes, né? A imoralidade sobreveio sobre a terra, então o mundo estava imoral. Aí eu pergunto assim, nós estamos falando do passado, naquela época, e eu faço uma pergunta para os irmãos aqui hoje. A imoralidade, o
o caráter e a corrupção do homem está diferente hoje. Então, veja bem, nós estamos falando de Noé, que é passado. Então, a corrupção, a imoralidade fazia parte do homem, mas de uma forma tão assim, tão nojenta, tão antipática, que Deus ele se incomodou com aquele ali, então ele arrependeu, falou assim, eu vou dar um jeito de acabar com isso, eu vou destruir. Ele arrependeu, eu vou destruir o homem. E o homem, ele se tornou perverso e sanguinário. Ele queria matar, era roubar, era levar vantagem em tudo. Era desse jeito que estava a humanidade naquela época. O pecado era profundamente, Deus odiava, cada vez mais ele sentia assim, Deus estava assim, completamente arrependido. Então ele via aquilo ali e falou assim, não, eu vou destruir. Né? É como se sim, Deus tivesse irado naquele momento ali, que a ira do Senhor tivesse sobre ele ali, né? sobre o povo da terra. Então, aliás, se estivesse, não, a ira de Deus estava sobre aquele povo ali. E Deus estava a ponto de destruir. Aí vem a graça e a misericórdia de Deus. Então, antes da gente falar do dilúvio aqui, vamos continuar um pouquinho. Então, veja bem, essa aqui, né, nós estamos aqui falando dessa porta aqui, essa porta, né, não deixa a porta fechar, foi o que aconteceu naquela época. Né? Deus, ele arrependeu tanto de fazer o homem, mas havia um justo na terra que se chamava Noé. E pela justiça de Noé, foi que Deus abriu essa porta aqui. Ó. Essa porta estava aberta por um homem, por um justo. Um justo. Por isso a porta estava aberta. E essa porta, ela também está aberta para nós hoje. Então, ela esteve aberta no passado e está aberta no presente e estará aberta no futuro até um determinado ponto. Então, vamos continuar a leitura aqui. Então lá, Gênesis agora a partir do capítulo, do versículo 7. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei sobre a terra, na face da terra. Desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de ter havido feito. Então veja bem, a ira de Deus era grande, que era contra tudo. Ele queria destruir tudo, os homens, ele queria acabar com a terra. Noé, agora vamos falar desse homem. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então veja bem, para que essa porta esteja aberta para mim e para você, nós precisamos, primeira coisa é andar com Deus. E o que é andar com Deus? É fugir de tudo aquilo ali que já foi falado até agora, da corrupção, da imoralidade, do pecado. Nós temos que fugir disso. E é isso aí, por causa desse homem, é que foi feita toda a diferença. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei a terra. Façam para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e butamarás por dentro e por fora com betume. Desta maneira fará de 300 côvados de comprimento da arca e 50 côvados da sua largura e de 30 côvados da sua altura. Farás na arca uma janela e um côvado que acabarás de cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-se-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há o espírito de vida debaixo do céu, e tudo o que há na terra expirará. Então veja bem,
por esse homem ser justo, Deus falou assim: eu vou mandar um dilúvio, e por você ser um justo, eu vou livrar disso aí. Mas os animais, os répteis, todos pagarão por essa coisa horrível que está acontecendo aqui na Terra. Mas pela sua justiça, Noé, eu vou fazer a diferença. Então, vamos continuar o texto aqui. Gênesis capítulo 6 ainda, no versículo 18 diz assim: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e as tuas mulheres, e as suas mulheres, e os seus filhos contigo. E tudo que havia, e toda a carne, 2 de cada espécie fará entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme as suas espécies, dos animais conforme as suas espécies, de todos os répteis da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para conservar em vida. E leva contigo toda a comida que se come e se ajunta para ti, e serás para mantimentos a ti e a eles. E assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, e assim o fez. Então veja bem, Noé foi e construiu a arca, aquilo que Deus tinha mandado. Porque Deus falou assim: eu vou destruir tudo, eu vou acabar com tudo, eu cancelo, tipo assim, eu gosto de falar uma linguagem assim, né? Eu gosto de usar eufemismo, pleonasmo, metáforas. É uma linguagem assim fácil da pessoa entender, sabe? Você não entende quem não quer. Então, o que Deus falou assim: eu vou acabar, né? Como se fosse assim: eu vou detonar isso aqui, eu vou acabar com esse mundo. Eu cansei disso aqui. Mas quando ele viu justiça em Noé, ele viu que existem pessoas justas, existem pessoas que realmente adoram Deus em espírito e verdade. Existem aquelas pessoas que realmente estão aqui para servir ao Senhor. Então, uma dessas pessoas era Noé. Então Noé falou assim: Senhor, o Senhor não vai fazer isso? Existem pessoas justas. O homem pode mudar, há uma diferença. Então Deus assim: então Noé, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um casal de cada animal na face da terra aí, e vai trazer para a arca, vai construir a arca nesses parâmetros que eu te dei aqui, e vamos dar seguimento, né? Que eu vou mandar um dilúvio na terra, eu vou acabar, mas eu terei misericórdia de vocês. Então, por isso que nós cantamos lá: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Por isso que nós temos que exaltar que o Senhor é grande. E veja bem que essa arca aqui, né, já houve engenheiros que fizeram miniatura dessa arca e a submeteram a todo tipo de teste, de modo que essa arca, do jeito que foi construída aqui, da maneira que Deus mandou, ela nunca afundava. Podia ter o que fosse, ela não afundava. E olha que o dilúvio, não, essas aguinhas, essas enchentes, esses negócios que a gente vê aí, que mata, que assombra, que dá medo, né? E aquilo ali foi fichinha perto do dilúvio. Um tsunami, essas coisas são fichinha perto do dilúvio. Fichinha. Deus detonou mesmo, ele mandou detonar e detonou mesmo. Certo? E essa arca submeteu a tudo isso aí, para você ver com o cuidado que Deus tem com o ser humano, o cuidado que Deus tem com aqueles que Ele ama. Por isso, meu irmão, minha irmã, é que eu falo com vocês: Deus, Ele é maravilhoso, sabe? A gente não consegue mensurar o tamanho do nosso Deus, não conseguimos mensurar. Então, a graça de Deus, né, que foi a bênção ali, ó, que foi trazida para a salvação da humanidade, que o mundo era para ter acabado ali, mas pela misericórdia, né? Pela misericórdia, pelo amor de Deus, pelo amor que ele teve, né, com Noé, que daquele povo veio a descendência,
os inimigos de Deus, vem tudo dali dos filhos de Noé, que vai ser com a continuidade da história, mas porque mesmo com isso tudo o homem não aprendeu, né? Mesmo com a história de Lu, mas é um estudo mais para frente, mas, né, o que eu quero deixar bem claro aqui é como Deus preocupa com os filhos dele. E se ele vê em você e em mim justiça, ele opera. Eu convido os irmãos a abrir comigo no livro de Gênesis, capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e a tua casa na arca, porque tenho visto que justo diante de mim nesta geração. Então, veja bem que na humanidade e todos seres vivos na terra, só a família de Noé, certo, entrou por essa porta aqui. E olha que Noé levou anos para construir a arca, e nesse tempo todo o homem teve para se arrepender. E o que eu trago para os dias de hoje é o quê? Que hoje Deus está dando a nós a oportunidade de a gente arrepender, da gente mudar, da gente fazer as coisas, de a gente não viver essa corrupção, não viver essa balbúrdia que está a vida, essas relações que estão a vida, esses movimentos, tudo isso aí que você abre um jornal, uma revista, tudo que você está vendo aí, essas músicas promíscuas, né? As atitudes que o homem vem tomando, a maneira que o homem vem agindo, tudo isso aí foi dado a oportunidade. Então Deus falou assim, ó, a porta ela ainda está aberta, você consegue entrar, e se você deixar essa porta aqui fechar, aí as coisas vão complicar para você. Por quê? Porque aí você vai estar submetido ao dilúvio, às águas. Aí elas vêm e vão te destruir. E não adianta, porque Deus, quando Deus fechar essa porta aqui, mas pode juntar o mundo inteiro que não consegue abri-la mais. Porque a mão de Deus está ali. E se ele fechar, acabou. Acabou. Então, vamos continuar a leitura aqui. De todos os animais limpos tomará para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas 2 animais que são limpos, 2 machos e a sua fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida as suas espécies sobre a face de toda a terra. Porque, passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Desfarei sobre a face da terra toda substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenava. Então, você vê que essa é a segunda vez que essa frase é colocada aqui. E fez Noé conforme tudo o Senhor lhe ordenava. Então, você tem que ver que nós temos que obedecer a palavra de Deus. É dever meu e seu obedecer. Não adianta a gente querer mudar, achar que a vida mudou. Porque nós devemos a Deus obediência. Obediência que é o quê? É obedecer a palavra, a verdade dele, e não aquilo que estão tentando passar para nós. Não finge, não feche seus olhos fingindo que não está acontecendo nada. Não feche seus olhos dentro da sua casa, não feche seus olhos para a vida, não feche seus olhos para as atitudes que seus filhos estão tomando, não feche seus olhos para as atitudes que seu marido está tomando. Não feche os olhos para você, as atitudes que você está tomando. Porque é muito clara a palavra aqui. Noé fez conforme Deus lhe ordenava. É Deus. E se Deus mandou, nós temos o dever de fazer. E era Noé, na idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com seus filhos, suas mulheres e as mulheres de seus filhos, para causa das águas do dilúvio. Por causa das águas do dilúvio. Dos animais
limpos de 2 a 2, que são limpos, das aves de todo réptil e sobre a terra. Entraram 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano de 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes dos grandes abismos e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então, veja bem o que é a ira de Deus. Se Deus irá, meu irmão, e Deus ira, não pense você que não, porque Deus ira. E a ira de Deus, ele vem e detona tudo. Por isso, muito cuidado nos caminhos, a direção que você está andando. Muito cuidado com a direção que você está fazendo dentro da sua casa. Muito cuidado a direção que você está dando para os seus filhos. Muito cuidado pela liberdade, pela libertinagem que você está sendo dado para a população. Hoje, cuidado, porque a ira de Deus vem. Amém? E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cão, Jafé e sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil se arrastava sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, e toda a carne que havia, e o espírito de vida entraram 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea, e toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor os fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e elevou sobre a terra. Então, veja bem, Deus, ele prometeu e fez. E tudo ocorreu ali conforme a palavra de Deus. Dando sequência aqui, versículo 18 diz assim: E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados das cimas prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como de gado, e feres, e todo réptil que se arrastava sobre a terra, e todo homem, tudo o que tinha fôlego e espírito de vida em suas narinas, tudo que havia na terra seca, morreu. Então, veja bem, Deus detonou tudo, ele acabou com tudo e só livrou quem não deixou a porta da arca. Quem estava lá dentro, quem entrou, foram as únicas pessoas que foram salvas. Veja bem o que é a poderosa mão do nosso Deus, aquilo que o Deus pode fazer. E o homem, né, o homem de hoje, ele esqueceu disso, né? A humanidade hoje esqueceu disso aqui. Esqueceu do poder da mãe de Deus e criaram um Deus bonzinho, Deus não vai fazer isso não. Deus é legal demais, Deus perdoa tudo, meu irmão. Não menospreze a palavra do Senhor. Não menospreze a verdade de Deus. O inferno existe, o mal existe, e se você o menospreza, é tudo isso que Satanás quer. Tudo que Satanás quer é que você não entre para a arca. Satanás quer que você esteja assim, ó, a porta esteja assim para você. É isso que Satanás quer. Que a porta esteja fechada. E se você deixar a porta fechar, meu irmão, e não entrar em tempo hábil, cuidado. Porque você viu o que aconteceu aqui, ó.
todos os seres morreram e nós morreremos também. Mas eu estou falando aqui da segunda morte. Não é a morte que eu vou morrer e depois você julgar, não. É a segunda morte. É depois que você for julgado. É dessa morte que nós estamos falando aqui. E assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, do réptil e todas as aves do céu, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então, meu irmão, é como diz Mateus 22, 29. Errai-vos, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Você não tem noção do que Deus pode fazer. E Ele fez, Ele deixou isso aqui, né? Esse passado, para mim e para você, para que nós sempre lembrássemos disso aqui, do tamanho do seu poder, do tamanho da sua mão. E a gente menospreza isso, entendeu? A gente finge que o nosso Deus é bobo, que o nosso Deus é bonzinho. Ele é. Deus é amor e Deus é justiça, na mesma proporção. E se Ele tiver que fazer justiça, Ele faz. A prova está aqui. Nós acabamos de ler. A prova está aqui. Ele fez. E se Ele não encontrar justiça em você, meu irmão, você vai pro dilúvio. Vai pro dilúvio. Metaforicamente falando, tá? Porque hoje nós estamos falando da arca e hoje aqui a segunda morte está sendo representada pelo dilúvio. Se você deixar essa portinha aqui fechar, se a porta estiver fechada, aí, meu irmão, a coisa vai ficar preta. Convido agora os irmãos a seguir o nosso estudo aqui e abrir comigo lá em Gênesis, capítulo 8, que diz assim a palavra do Senhor. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e todo o gado que estava com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e as chuvas do céu deteve, e as águas iam escoando continuamente sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou-se no 7º mês, no dia 16 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, do primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, a cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo, que assim saiu indo e voltando, até que as águas se secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a terra, da face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a mão e tomou e a recolheu consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar pombas fora da arca. E a pomba voltou e ela à tarde, e eis que, arrancando uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que da face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, na terra estava seca. Então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca, tu com a tua mulher e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos. Então veja bem, uma das coisas que a gente aprende nesse estudo aqui chama-se paciência. Noé teve paciência para receber a bênção. E muitas vezes a gente ora, a gente pede, a gente luta, a gente quer que Deus age da maneira da gente, e nós não aprendemos, né,
a ter isso aqui que Noé teve. Paciência. Imagina se ele deixasse angústia, se ele deixasse ansiedade, se ele deixasse arrogância, a prepotência tomar conta dele, né? Se ele não confiasse em Deus, que ele ia procurar lugar, ia tentar levar a arca para algum lugar, ele simplesmente esperou o momento, e quando foi o momento, Deus falou com ele: não é agora, desce você e a sua família. Então, uma das grandes coisas que nós precisamos ter hoje é paciência. Paciência de ensinar. Paciência, sim, porque muitas vezes você vai falar uma coisa, tipo assim, para o seu filho, né? Ou para algum amigo seu, ou para algum incrédulo. Você vai falar uma coisa e ele vai vir com 7 pedras na sua mão, vai vir querendo te detonar, vir querendo brigar com você. Mas você tem que ter a paciência, o discernimento de saber que as coisas funcionam da maneira que Deus quer, mas a palavra tem que ser pregada, entendeu? Porque Noé não deixou de fazer nada, tudo aquilo que Deus ordenou, ele fez. Ele botou em Deus a sua confiança. É o que nós precisamos fazer, colocar nossas confianças em Deus. E muitas vezes a gente não faz. Então Noé era um homem temente a Deus. Os animais eram aqueles que poderiam ser usados como alimentos, né? Então Deus falou assim, ó, Deus chegou a uma parte e falou assim: determinados alimentos, né, a gente vai ter que comer, porque o que aconteceu? Quando houve dilúvio, acabou tudo, secou tudo na terra. Você viu que lá no início Deus destruiu, foi tudo. Então não tinha comida, não tinha isso. Então algumas coisas tiveram que mudar, né? Na alimentação, esse tipo de coisa. Por quê? Porque a terra precisava produzir de novo. Não havia comida ali, né? E a poderosa mãe de Deus, meu irmão, assim, a gente falar detalhadamente como é que foi aquele ali, Deus é Deus. Então ele faz as coisas do jeito que ele queira fazer, do jeito que ele quer fazer, ele faz. Então não adianta a gente querer estar no lugar dele, né? Então ele mostrou a fidelidade de Deus com a sua aliança. Deus fez uma aliança com ele, né? Vamos continuar o texto aqui, agora no versículo 17. Todo animal que está contigo, e toda carne de ave, de gado, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traz fora contigo. E povoando abundantemente a terra, e frutifiquem e multipliquem sobre a terra. Então Noé saiu, e seus filhos, e sua mulher, e suas mulheres e seus filhos com ele. E todo animal, todo réptil, toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu o local sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua mesminice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, semearei, e cega, e frio, e calor, e verão, e inverno, e dia e noite não cessarão. Então veja bem, meu irmão. Então, o pessoal saiu da arca. Só saiu da arca e foi viver a vida conforme Deus havia ordenado. Aí vem agora, né, o lado humano. Então vamos agora para Gênesis capítulo 9, que diz assim a palavra do Senhor. E abençoou Deus a Noé, os seus filhos, e disse-lhe: frutificai e multiplicais e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda a ave do céu e tudo que se move sobre a terra e os teus peixes do mar, mas as vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento, e todos vós têm dado como erva verde. A carne, porém, como sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal requerereis, como também da mão do homem, da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar sangue do homem,
pelo homem, no seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e seus filhos com ele, dizendo: E eis que estabeleço na minha aliança convosco, e a vossa descendência depende depois de vós. E com toda a alma vivente de convosco está, de aves de gado, de todo animal da terra convosco, todos sairão da arca, até o animal da terra. E eu convoco e estabeleço a minha aliança, que não será mais destruir toda a carne pelas águas do dilúvio, o que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança. Põe entre mim e vós, entre toda a alma vivente, que está convosco, por gerações eternas. No meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer as nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente e toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para a destruidora da carne. E estará o arco às nuvens, e eu os verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente e toda a carne que está sobre a terra. E disse Noé: Este é o sinal da aliança que tem estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que a arca saíram, foram Sem, Cão, Jafé. Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé. E destes se povoou toda a terra, e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber ambos os seus irmãos do lado de fora. Então tomaram Sem, Jafé, uma capa, e puseram sobre os ombros, e os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e sobre seu filho menor lhe fizeram, e disse: Maldito seja Cã, servo dos seus irmãos, que sejam os seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus Jafé, e habite tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Então veja bem, depois de tudo isso aí, Deus fez uma aliança com Noé. Deus abençoou Noé, abençoou a família de Noé. E aí Noé plantou a vinha, e teve a vinha, e se embebedou. E aí começou, né, os cananeus, né, que vêm lá de Cã, né, eles se tornaram, né, inimigos, né, seria assim os inimigos de Deus. Um dos inimigos de Deus, né, veio dessa geração de Cã, e Noé amaldiçoou a terra. Ele amaldiçoou aquele lugar. Mas, é como eu sempre digo, quando a gente sai da presença de Deus, quando você sai da presença de Deus, as consequências são essas. Então não adianta, porque a gente tenta fugir da consequência, mas não dá. Então você vê que Deus deu ordem de seres fecundos e de multiplicar a terra. Deus deu ordem que o homem podia alimentar tudo que se movia. A aliança que Deus fez com o homem, a bebida em excesso coloca o homem em vergonha. Então veja bem o que aconteceu ali. Noé, ele se embebedou, né? Ele ficou nu. Porque assim, você vê que a bebida, você vê isso, você vê uma pessoa, com todo respeito, que você vê um bebum, um cachaceiro aí, né? Você vê a vergonha
que o cara faz. Então, a embriaguez, né? O homem se drogar por qualquer tipo, né? Não é só o álcool, por qualquer coisa. O homem faz coisas, entendeu? Ele envergonha a si e envergonha a Deus. Por isso, irmão, que nós temos que estar em conexão. Nós temos que estar com Deus ali, porque a prova está aí. Certo? Não era um homem justo, era um homem reto, mas ele errou. E houve uma consequência daquele erro dele. Certo? E todos os nossos erros, eles têm uma consequência. Não adianta, porque você pode até fugir, mas você errou, você vai pagar pelos seus erros de alguma forma. Mas agora eu quero mudar o estudo da seguinte forma. Deus, né, deixou no presente aqui, no presente, essa porta ela foi fechada no passado. Mas pela misericórdia de Deus que ele teve com a família de Noé, o que ele fez? Ele abriu a porta de novo. A porta está aberta para nós no presente. Então, no passado, ela estava aberta e foi fechada. No presente, ela está aberta e também será fechada. Né? Porque a obra do Espírito Santo está acabando aqui na Terra e quando acabar, a porta vai fechar de novo. E aí, meu irmão, eu espero que você esteja aqui dentro. Eu espero que eu esteja aqui dentro. Porque a misericórdia do Senhor, só ela é que vai nos salvar. Então, eu queria convidar os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do verso 17, diz assim: E aconteceu que, no fim, o faraó deixou o povo ir. Contudo, Deus não levou pelo caminho que atravessava a terra dos filisteus, ainda que fosse o caminho mais curto e direto para a terra prometida. Então veja bem, muitas vezes, aqui o que a gente aprende aqui? Muitas vezes nós achamos que o caminho curto é o caminho melhor, então é o caminho mais fácil, né? Tem uma coisa mais fácil, então é o que a gente tem sido levado hoje. A gente tem deixado de se dominar pelas coisas desse mundo e vai indo. E Deus não quer, fala assim, ó, não é o caminho, não é esse, não é por aqui que você tem que mandar. Deus quer nos tirar desse caminho, mas não, nós queremos seguir esse caminho. Então vamos continuar o texto aqui. A razão disso foi que Deus sentiu que o povo podia descorajar-se a terra de travar combate, indo ali e voltar para o Egito. Então, é o que Deus viu aquilo ali. Ele viu, se eu levar meu povo por aqui, eles vão ter medo, vão ficar com medo e vão voltar. Porque todo mundo, o que acontece? Todo mundo voltar para o Egito hoje é o que? É cair nesse mundão aí, ó. É de se deixar levar por isso aí, é você achar que essas coisas são normais. Então o povo está voltando, é como se estivesse voltando para o Egito. Você viu que Deus abençoou todo mundo ali, né? Mostrou ali no dilúvio, foi mostrado que se você estiver com Deus, a recompensa é muito grande. Mas o que a gente fez? A gente prefere, todo mundo quer voltar para lá. Mas vamos continuar aqui. Por isso Deus conduziu pelo caminho que atravessava o Mar Vermelho e o deserto. E os israelitas saíram do Egito organizados como um exército. Moisés teve cuidado de levar os ossos de José conforme a promessa solene que exigiu os filhos de Israel, e levaram os seus ossos dali quando Deus o tirasse do Egito, visto que tinha a certeza que haveria de fazer isso. Então, olha, outra pessoa, né, que é José, que botou a confiança nele em Deus, ele tinha tanta certeza que a palavra de Deus ia se cumprir. Ele falou, eu não quero meus ossos aqui no Egito, eu quero que meus ossos estejam na terra prometida. Então a fé de José, ela veio até hoje, entendeu? José é um exemplo para nós até hoje. E todo esse passado, toda essa coisa maravilhosa que Deus mostra para a gente aqui na palavra dele, que é a história da palavra dele, a história do povo de Deus, né, está sendo esquecida ou deixada de lado. Por quê? Porque nós queremos viver e voltar para o Egito, nós queremos viver aquela vida no Egito, nós queremos viver de festa, nós queremos viver
em promiscuidade, nós queremos viver essas coisas nojentas que o mundo tem mostrado pra gente aí, né? Que a gente fala, 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 vai continuar falando, porque vocês falam assim, todo mundo repete muita coisa, não é repetir, irmão. O erro do homem é o mesmo. Ele não muda. Por que a gente tem que falar a mesma coisa? Porque a gente continua errando nas mesmas coisas. O erro do homem sempre é o mesmo. Está sempre no mesmo lugar. Então por isso que Jesus Cristo ainda falou assim, ó, você tem que amar como eu te amei. Mas, vamos dar continuidade desse aqui. Ao deixar Sucote, acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor conduziu o dia por meio de uma coluna de nuvem, a qual à noite se tornava fogo. Depois podiam deslocar-se tanto de dia como de noite, numa daquela coluna de nuvem de fogo, e deixou que fosse de dia. Então veja bem, aquela nuvem, Deus deixou ali, ela acompanhava o povo, ela se transformava, né, em sombra durante o dia, né, porque deserto é um lugar quente, né, é um lugar muito quente. Então Deus, olha, veja o cuidado que Deus tem com o povo dele. Então ele cuidou de colocar aquela sombra, e como a noite é muito frio, ele esquentava, aquecia. Olha o cuidado que Deus tem com cada um de nós, sabe? A gente está menosprezando o cuidado que Deus tem com a gente. Essas coisas estão jogadas por terra, todo mundo está esquecendo que Deus é esse carinha assim, esse bonzinho que vai ficar passando a mão na cabeça da gente. Qualquer coisa que a gente fizer, Deus perdoa, e não é assim. Cuidado, irmão, muito cuidado com a direção que você está tomando. A perseguição dos egípcios. O Senhor deu seguimentos indicando Moisés: diz aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Ariarte e Migdol, e o mar diante de Baal-Zephon, e acamparam junto ao mar, porque o faraó vai pensar assim: os israelitas estão aflitos com certeza, entalados sobre o deserto. Por um lado, o mar, o outro, e mais uma vez endureceram o coração de Faraó, o qual se pôra para a vossa perseguição. Plantei assim, para que seja ainda maior a minha honra e a glória sobre Faraó e os seus exércitos, e os egípcios saberão, sem dúvida alguma, que eu sou o Senhor. E foi assim que acamparam ali, como ele tinha dito. Então Deus falou: olha, vocês podem ir por esse caminho difícil aí, pode ir, porque eu estou contigo, sou eu que vou ganhar vocês, e sou eu que vou mostrar para Faraó quem sou eu. Então, em Êxodo 14 agora, a partir do verso 5, diz assim a palavra do Senhor: quando chegou aos ouvidos do rei do Egito que os israelitas não tensionavam volta para o Egito, mas que propunham continuar o seu caminho, e Faraó e a sua corte tornaram-se novamente ousados. Mas ao final foi-se isto que fizemos, deixando fugir todos esses escravos. Então o rei mandou aprontar os seus carros de guerra da ordem de marcha, e formou um corpo de elite de 600 carros escolhidos, seguindo todos os outros carros do Egito, conduzidos por oficiais. E foi em perseguição ao povo de Israel, pois o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, embora este continuasse a sair corajosamente. Toda a cavalaria de Faraó, cavalos, carros e condutores, se empenhou nessa perseguição. Tendo alcançado, quando estava acampado junto ao mar, perto de Pi-Ariode, diante de Baal-Zephon, aproximando-se os exércitos do Egito, o povo de Israel viu-os à distância, correndo em direção deles, e ficaram terrivelmente atemorizados, começando a gritar: Senhor, nos ajuda. Então veja bem, quando a gente tem situação difícil, aí todo mundo corre para Deus, todo mundo corre. Você vê que a situação estava complicada ali para eles não tinham saída, eles olhavam para frente e no mar, olhavam para trás, vinha que
esse exército que o faraó montou aqui para destruir o povo, elas tiveram com medo, aí começou a ficar todo mundo doido e começou todo mundo a glorificar e aclamar o Senhor, né? Mas Deus, ele é fiel com o povo dele. Puseram-se a dizer Moisés: não havia bastante sepulcros no Egito que necessitasse que havia nos trazer para que acampasse para morrer no deserto, para que nos tirasse de lá. Por que nos tirasse de lá? Nós sempre te dissemos que nos deixasse em paz e que era muito melhor sermos escravos no Egito do que morrer neste deserto. Então, veja bem, o povo de Deus, né? Deus mostrou para eles ali quem era ele. Deus mostrou o poder dele. Deus mostrou que se você confiar em mim, você vai muito feliz. Se eles quisessem, queriam voltar. O povo queria voltar para o Egito. O povo começou a murmurar, que é o que a gente faz, murmurar contra Deus. Esse é o nosso grande erro. Contudo, Moisés disse ao povo: não estejais receosos. Tenha calma, esteja em paz. E não há de ver de forma maravilhosa como o Senhor vai nos salvar hoje. Então, a fé de Moisés, o compromisso de Moisés com Deus, faz o quê? Faz a gente acreditar que as coisas podem ser diferentes, faz a gente acreditar que nós podemos ser diferentes. Se eu quiser, eu posso ser diferente. Se você quiser, você pode fazer diferente. Você pode ser diferente, basta você querer. Mas você quer ser igualzinho, você quer ser um egípcio. Você não quer ser diferente, você quer ser igual a todo mundo. Aquilo que todo mundo faz errado, o erro de todo mundo, você quer fazer igual porque você acha bonito o que todo mundo faz. Mas se você tem discernimento, se você tem o temor de Deus em você, você vai ver que isso aí é errado. Então você pode mudar, você pode ser diferente. Basta você querer. Nestes egípcios que estavam a ver aí chegar, nunca mais hão de pôr os olhos. Então quer dizer, a fé de Moisés era tanta que ele tinha certeza que a mão do Senhor ia operar. Tinha certeza absoluta. O Senhor mesmo combate por vocês e vocês não farão mais do que assistir. Então veja bem, ele tinha toda certeza, falou assim: não vamos fazer nada, só vamos seguir. O resto quem vai fazer é Deus. A passagem pelo mar. O Senhor falou a Moisés: não preciso continuar o clamor por mim. Diz ao povo que marche. É o que nós precisamos fazer, marchar, confiar em Deus, diante das dificuldades, diante dos problemas, tudo aquilo que está te atrapalhando, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não provém, marche, meu irmão. Confie, acredita, porque Deus tem poder para resolver qualquer situação, qualquer uma. O que for, Ele pode resolver, mas a fé tem que estar em você. Tem que estar dentro do seu coração. Você tem que ser verdadeiro, você tem que ser fiel, você tem que ser justo e saber que nós precisamos da ajuda de Deus em qualquer situação. Nós temos que glorificar, amar o Senhor na alegria, na tristeza, mas temos que glorificar e não podemos. A porta, ela não pode estar fechada para nós. E tu, levanta a tua vara sobre as águas, e no meio do mar se abrirá um caminho à vossa frente, e todo o povo passará ali como se fosse em terra seca. Deixarei que o coração dos egípcios se endureça e que entre obstinadamente nesse caminho também, atrás do povo, e verão a glória que obterei derrotando o faraó e seu exército inteiro, carros e cavaleiros. Todo o Egito constatará mais uma vez que eu sou o Senhor. Então, a gente não perde nada em confiar em Deus. Então, o anjo de Deus, que estava conduzindo o povo de Israel, retirou a coluna das nuvens e veio por detrás deles, e ficou assim entre o povo dos egípcios. Nessa noite, quando se tornou uma coluna de fogo, iluminava o campo dos israelitas, mas do lado dos egípcios havia escuridão. Por isso, esses últimos não conseguiram alcançar durante a noite. Então veja bem, aquilo que ela claro, veja bem, olha o que a gente aprende aqui, aquilo que é claro para nós que seguimos a Deus, para os incrédulos são escuridão.
É por isso que eles não conseguem. É por isso que, se você não deixar Deus entrar no seu coração, se você não aprender a olhar com os olhos da fé, você não vai conseguir enxergar a promiscuidade que a gente vive. Você não conseguir enxergar a balbúrdia que é esse mundo, as confusões desse mundo. É por isso que você deixa seu filho fazer o que quiser. Por quê? Porque você não está enxergando nada. A escuridão não é a luz de Deus que está sobre você. E é por isso que nós precisamos confiar, estar ali firme com Deus. Um forte vento oriental soprou durante toda a noite, fazendo reter as águas do mar. Assim, o povo de Israel pôde passar ali como se fosse enxuta. Os egípcios meteram-se por aquele caminho aberto no fundo do mar, cavalos e carros condutores incluídos. Ao amanhecer, o Senhor, a partir da coluna de fogo e da nuvem, deu atenção ao campo dos egípcios e começou a desordená-los e a embaraçá-los. Saltavam a roda dos carros e não podiam avançar. Fujam daqui, gritavam os egípcios. E o Senhor, esta luta por nós. Então vamos lá. O Senhor está à luta por eles contra nós. Veja o que grita os nossos inimigos. Gritavam os egípcios. O Senhor está à luta. O Senhor está à luta por eles contra nós. A peleja não é nossa. A peleja é de Deus. O Senhor está a lutar por eles contra nós. O Senhor está a lutar por ele contra nós. O Senhor está a lutar para eles contra nós. Essa é a palavra de Deus. O inimigo sabe, ele sabe o tamanho do nosso Deus. Ele sabe, irmão. Você pode não acreditar no seu Deus, mas o inimigo sabe. Ele sabe o tamanho de Deus. Então, ele opera na sua fraqueza. Porque ele sabe que ele tem que operar na sua fraqueza. Porque com Deus ele não pode. Entendeu? E Deus abre qualquer caminho. O inimigo também sabia disso. Mas ele queria lutar. Então o que Deus fez? Deus começou a soltar roda de carroça. Deus começou a confundir todo mundo ali. Entendeu? E virou uma confusão. E vejam vocês que as histórias de Deus, né? Todo mundo fica querendo questionar essas coisas. Mas há pouco tempo atrás, teve mergulhadores que foram lá e encontraram rodas. Encontraram isso aqui dessa época aqui, ó. Foram encontrados. Então não adianta a gente querer falar, isso não existe, isso não existiu, isso não teve, não adianta. Tá? Você pode fingir o tanto que você quiser. Você pode menosprezar o tanto que você quiser. Mas Deus é Deus. Ele é o eu sou. E ele muda tudo. Então vamos continuar o texto, versículo 26. O Senhor disse a Moisés: estende de novo a tua mão sobre o mar, de forma que as águas se fechem sobre os egípcios, sobre os seus carros e cavaleiros. Moisés obedeceu, e o mar voltou à normalidade pela manhã. Os egípcios então tentaram fugir, mas o Senhor desembaraçou-se deles, e ali no meio do mar as águas sepultaram-nos a todos, carros e condutores. Então, veja bem, assim como Deus fez o dilúvio ali e detonou todo mundo, ele detonou aqueles que menosprezaram o povo dele, que menosprezaram a palavra dele. Então vamos mostrar para vocês. Se vocês pegarem a história ali de Êxodo e você ver tudo que aconteceu, né, das pragas, pegar tudo ali, você vai ver que os egípcios tiveram a oportunidade de saber quem é Deus, mas eles quiseram menosprezar o nosso Deus, achavam que poderia com o nosso Deus. Mas Deus falou assim: eu vou mostrar para vocês, vou mostrar para vocês quem sou eu. Por isso eles pagaram com a vida. E se a gente errar, a gente continuar nesses erros, nós também pagaremos com a vida. E de todo aquele exército de Faraó que pretendia alcançar Israel através do mar, nenhum só sobreviveu. Mas o povo de Israel pôde atravessar o mar por terra seca, porque as águas formavam uma parede de ambos os lados. Dessa maneira, o Senhor salvou naquele dia Israel dos egípcios, que o povo via ali mortos na praia. Israel constatou assim
o grande milagre que o Senhor fez por eles contra os egípcios. Encheu-se de um profundo, reverente temor pelo Senhor e creu nele o que lhe dizia Moisés: o Senhor é Deus. Irmãos, não menospreze e não deixe essa porta fechar. Nós estamos aqui no presente e a porta está aberta para nós. Você pode, meu irmão, você pode mudar. Você pode pensar, você pode sair desse caminho e entrar na arca enquanto é tempo. Não deixe essa porta fechar, porque se essa porta fechar, as consequências são muito grandes. Então não deixe. Ela está aberta agora no presente. Ela esteve aberta no passado, fechou, como você viu aqui. Você viu a história, você viu que essa porta foi fechada. E você viu a consequência das pessoas que ficaram do lado de fora da arca. Então, no presente, ela está aberta. No presente, ela está aberta. Ela está aberta para mim, está aberta para você hoje. Então, basta você adorar o Senhor em espírito e em verdade. Basta você querer. Falar assim, eu quero entrar por essa porta. É livre. É livre. A porta está aberta. Deus não vai pegar você e empurrar você aqui para dentro, não. Você que tem que querer entrar. É você. Você entra aqui com as suas próprias pernas. Noé entrou com as pernas deles. A família de Noé entrou com as pernas deles. A mulher de Noé entrou com as pernas dela. As mulheres dos filhos de Noé entraram com as pernas delas. Os animais entraram com as pernas deles. E você tem que entrar com as suas pernas. É você que tem que querer entrar. E se você não entrar e a porta estiver fechada, a consequência que você vai pagar é muito grande. Eu convido os irmãos agora a abrir comigo a palavra lá em Lucas 13, 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: Fortificai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele, vos disser: nem sei de onde vós sois. Ô meu irmão, não deixe isso acontecer com você. Você viu que a história do passado, o homem deixou de aprender com ela. E agora, no presente, Jesus Cristo veio a esse mundo e falou para mim e para você assim: porfiais por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. É o que Deus fala para nós. Depois que essa porta for fechada para você, você vai pagar as consequências igualzinho o povo do passado pagou. Então nós falamos do passado e do presente espiritual. O futuro é o estudo do Apocalipse, né? Que em nome de Jesus nós estamos preparando com todo amor e carinho para mostrar para vocês o futuro dessa porta aqui, depois que essa porta fechar. Então, meu irmão, não deixe. Aproveita agora e não deixa a porta. Aproveita enquanto a porta está aberta. É o livre-arbítrio. Você entra com a sua perna. Você precisa confiar nesse Deus que você mostrou, você viu quem é o nosso Deus. Você viu a força, o poder que está na mão dele.
aquilo que ele é capaz, aquilo que ele pode fazer e aquilo que a gente nem imagina que ele possa fazer, ele faz. Mas isso depende de você. Você precisa acreditar, você precisa ter fé e você precisa mudar. Porque se você quiser voltar para o Egito, a opção é sua. Mas você viu as consequências que é voltar para o Egito. Amém? E para encerrar o nosso Sacode Pó de hoje, né, eu queria falar primeiro de uma coisinha que Deus, ele é tão maravilhoso, que ele fala lá em Mateus 5, não vendo 2 pardais por ninharia, não vai não cai um passarinho sem o consentimento do Pai de vocês. Então, quer dizer, não acontece nada que Deus não saiba. Então não adianta você fingir, que não está acontecendo nada na sua vida, que você não está andando errado, certo? Porque Deus, entendeu? A porta é aberta. A porta é aberta, você vai entrar se você quiser. Deus, ele não vai chegar para você e falar assim, ô meu filhinho, vem cá. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos um leãozinho aqui, ó. Que esse leãozinho aqui, nós vamos representar eu e você aqui. Deus não vai pegar o leãozinho, vai fazer assim, ó leãozinho, entra na arca aí, ó. Entra na arca. Ele não vai fazer isso não, irmão. Se o leãozinho, que sou eu e você, quiser, ele vai ter que vir com as patinhas dele, tá? Entrar na arca. Aí, vou ter que pegar por aqui, tá, gente? Aí, ó. O leãozinho foi lá pra dentro. Ele tá lá dentro. Por quê? Porque ele aceitou ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. E é o que nós precisamos fazer isso. Certo? A porta da arca está aberta. Mas vai chegar uma hora que ela vai fechar. A porta vai fechar. E aí, meu irmão, o coelhinho, que eu não sei quem, vai querer entrar. Coelhinho ou burrinho, não sei que bicho que é esse aqui não, certo? Vai querer entrar, vaquinha, sei lá, com o bicho que for. Isso aqui está representando qualquer indivíduo, que eu não sei quem, né? Então, a representação de um indivíduo qualquer, esse bichinho, ele vai querer entrar, e aí o que vai acontecer? A porta está fechada. E aí, meu irmão, não adianta. Porque quando Deus fecha essa porta aqui, você pode trazer guindaste, você pode trazer todo o material, betoneira não, britadeira, você pode trazer a ferramenta que for, porque nada quebra a força e o poder do nosso Deus. Nada. Porque você viu que os egípcios, eles vieram armados até os dentes e morreram todos afogados. Então não adianta você vir com a britadeira, o que for, porque se a porta fechar, aí já era. E para fechar o nosso Sacode o Pó de hoje, sacode tudo aquilo que não presta, aquilo que não provém do Senhor, aquilo que está na sua vida, que está acabando, sacode em nome de Jesus. Tira da sua vida aquilo que afaste você dos caminhos do Senhor. Amém? E para fechar o nosso Sacode Pó de hoje, eu convido os irmãos a abrir comigo lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como alva é certa. Ele nos virá como a chuva serode que rega a terra. Irmão, é a mão do nosso Deus. É a mão dele. É você entregar a sua vida para ele. É você saber que ele é o Eu Sou, o El Shaddai. Ele provou para mim e para você que ele faz, que ele tem o poder e que nós não podemos esquecer
essas histórias. Não podemos esquecer que isso aí ele fez e faz obras maravilhosas e fez obras maravilhosas. Depois disso, Deus fez muitas obras na vida do povo dele. Mas você não pode esquecer que ele é que tira o povo do Egito. E o Egito é o mundo em que nós vivemos hoje. Nós somos escravos do Egito. Precisamos levantar Moisés, precisamos levantar Caleb, precisamos levantar Josué, precisamos levantar Gideão, precisamos levantar homens de Deus, homens que tenha no coração, em primeiro lugar, o eu sou, o Todo-Poderoso, aquele que tira o pecado do mundo. Então, em nome de Jesus, meu, que você faça uma reflexão na sua vida e que você não deixe a porta da arca fechar. Não deixe. Não deixe a porta da arca fechar. Porque depois que ela fechar, aí, meu irmão, não tem jeito. Aproveite enquanto a porta está aberta e entre. Ande nos caminhos do Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Mude, saia do Egito enquanto é tempo. Amém? Termina aqui mais um Sacode o Pó. Eu convido os irmãos a fechar os olhos e orar comigo em nome de Jesus. Grande Deus, poderoso Pai, ó Pai, o Senhor que habita nas alturas, além dos querubins, o Senhor que é esse Deus maravilhoso, o Senhor é aquele que tirou o seu povo do Egito. Pai, nós vivemos nesse mundo hoje que é uma simbologia do Egito de ontem. Que o Senhor, Pai, nos tire, que nós não sejamos escravos, que o Senhor abra o mar para a gente, que o Senhor nos ensine, Pai, a marchar, a buscar, a seguir, a confiar no Senhor, a entregarmos a nossa vida ao Senhor, Pai. Que nós possamos estar nessa guerra, mas com o Senhor na frente. Nós sabemos que o Senhor é o Eu Sou, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que supre a necessidade do seu povo. Nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos no precioso sangue de Jesus. Amém, amém e amém. Termina aqui mais um Sacode o Pó. Que a graça, a paz, o amor, a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Irmãos, eu convido vocês a pegar esses textos, Gênesis 6, 7, 8, 9, Êxodo 13, 14, Lucas 13, 24, 25, Oséias 6, 3. Que você pegue esses textos e leia com carinho, depois, com calma, numa reflexão, e veja quão grande é o nosso Deus. Porque lá no louvor ele fala: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer pelas obras de Deus em nossas vidas. É o que eu desejo para você, em nome de Jesus. Amém. E até o próximo Sacode o Pó.